Olha, é difícil entender isso como um sinal positivo ou que, de qualquer forma, vá melhorar a situação dos argentinos ou mesmo do governo Milei, né? Porque a Argentina já é o país que mais deve para o FMI, né? Que deve 44 bilhões. Isso do empréstimo que o Maurício Macri fez em 2018, o Macri pegou, ele queria um empréstimo de 57 bilhões, e aí tinha várias condicionantes, e o fundo ia administrando e liberando mais recursos, conforme o país ia obedecendo e implantando as mudanças que o FMI queria. A gente precisa sempre lembrar, nunca é demais, né, que o FMI ele tem várias condicionantes. Então, a principal condicionante do FMI é a austeridade. Então, ele empresta o dinheiro, mas o país é obrigado a cumprir uma série de exigências, e entre essas exigências está sempre lá o corte de gastos sociais, saúde, educação, aposentadoria, que essa visão sempre considera como um gasto, e a gente falou, se não foi na semana passada, foi na semana retrasada, sobre a questão dos aposentados na Argentina, as mobilizações, o empobrecimento crescente e constante dos... não é só os aposentados que estão sofrendo com esse empobrecimento, mas toda a classe média, inclusive funcionários públicos, né? Eu sempre falo da situação trágica dos professores universitários no país. Então, o que indica, a sinalização que a gente já tem é que esse cenário piora, porque essa é a condicionante do FMI. Mas quais são os problemas? Ele vai pegar esse empréstimo basicamente para pagar o outro empréstimo, porque parece que está vencendo, né? A dívida está vencendo, a Argentina vai precisar pagar, então ele vai pegar esse empréstimo para pagar aquele, com juros altos, né? De 5% ao ano, 5% ao... não diz aqui, mas é juros de 5,63%. O que, para 44 bilhões é muita coisa. E aí você tem o seguinte, você vai pegar um empréstimo para pagar a dívida sem nenhum investimento em produção, sem nenhum investimento, ou seja, sem geração de renda, você vai ter mais desestabilização do país. Então, ao invés de você ter um fortalecimento, você vai conseguir estabilizar, de certa forma, os dólares, né? A dolarização, você vai conseguir estabilizar, de certa forma, a corrida de dólares, vai trazer mais dólares para o país. Mas o que eu estava lendo aqui, uma crítica no página 12, que esse tipo de prática ele é favorável para quê? Para você não, para os argentinos irem viajar no exterior, gastar seus dólares, mas internamente isso não vai trazer nenhum benefício em termos de melhoria da economia do país. E isso parece grave se a gente analisa um contexto em que a economia da Argentina ela traz sinais de melhora, mas são aquelas melhoras para inglês e a Folha de São Paulo verem, né? A Folha de São Paulo ama estampar que Javier Milei diminuiu a inflação, que controlou o câmbio e etc. Quando, na verdade, a que preço isso está sendo conquistado, a inflação ainda segue altíssima e a população está miserável. Então, é isso. Você aumenta, você tem uma melhora nos níveis macroeconômicos e a economia, né, como a economia do cotidiano se deteriora assim, abertamente. Então, primeiro que a gente precisa lembrar também que o Néstor Kirchner, em 2006, zerou a dívida, pagou totalmente a dívida com o FMI, que era algo que já constrangia profundamente a Argentina desde, se não me engano, eu acho que assim, o momento crescente de dívida foi durante a ditadura militar, embora já devesse ter algo um pouco antes, logo depois do Perón. E esse empréstimo que Então, quando o Néstor Kirchner acaba com isso, foi um alívio na Argentina, inclusive nos outros países, isso ficou assim, foi assim, uma coisa disruptiva, porque você conseguiu, né, a Argentina conseguiu naquele momento se livrar de uma figura completamente opressora. O FMI chegou a fechar o escritório naquele momento na Argentina. E em 2018, o Maurício Macri, no que parece assim muito uma estratégia do império
para destruir efetivamente, definitivamente a Argentina, o Macri, ele contraiu um empréstimo, que era isso, né? Ele pediu 57, contraiu 44 bilhões. A economia, ele não conseguiu fazer a economia andar. Esse empréstimo virou uma bola de neve e o Fernandes teve que ficar renegociando, né? Renegociando essa dívida. E a gente precisa lembrar também, e ainda, e nunca é demais, que a Cristina Kirchner, um dos motivos pelos quais o Clarim, La Nación, odeia essa mulher, é que ela estava fazendo um processo que foi iniciado pelo Néstor Kirchner, que é de negociação com os fundos abutres. Fundos que compraram a dívida da Argentina, que são os papéis lixo, né, basura, então, por um preço ridiculamente baixo, então, centavos de dólares, e aí eles especulando esses papéis agora têm valores altíssimos. Então, o que a Cristina estava negociando em Nova York? Um pagamento, tipo, né? Porque é esse tipo de especulação que esses fundos fazem para destruir países. Eles compram no lixo, praticamente, e depois eles querem que o Estado pague o preço altíssimo. Os jornais argentinos caíram matando a Cristina Kirchner naquele momento e posteriormente, o Maurício Macri estancou essa negociação. Né? Então, estancou e contraiu mais dívida ainda, mais dívida com a FMI. O Alberto Fernandes não conseguiu resolver esse problema e agora Javier Milei não só não consegue resolver o problema, como vai agravar o problema. Então, a situação da dívida é para 10 anos. Então, esse empréstimo agora é para 10 anos. Talvez ele não tenha que lidar tanto com os efeitos colaterais, porque pode ter uma moratória, um período para iniciar os pagamentos de 4 anos, né? Então, ele tem mais 2 anos pela frente, pega mais 2 para começar a pagar essa dívida. Mas eu entendo que o dano para a Argentina vai ser muito grande. Lembremos, a Argentina é o país com maior dívida com o FMI do mundo inteiro.